Olá, meu querido aluno, tudo bem? Então vamos para a nossa 10ª e última aula, né? A aula que eu havia prometido, a aula de introdução para vocês. Então, nessa aula eu tentei pegar um exercício de cada coisa, também daqueles que haviam sido, né? E acrescentei mais alguns aqui. Então vamos aqui. Bom, primeira questão. Primeira questão a gente tem o seguinte, é uma questão de interpretação mesmo de expressões lógicas, tá? Então aqui a gente fala o seguinte: considere o enunciado um e apenas um entre ou dentre Aldo e Beto casado. Então a gente tem essa expressão lógica, né? Um e apenas um entre eles, entre Aldo e Beto, é casado. Aí eu dou de legenda, né, para o enunciado a proposição P, onde Aldo é casado, e a proposição Q de Beto é casado. Tá? Exatamente uma das opções abaixo é uma simbolização correta para a expressão. Qual seria? A, B, C, D ou E? Qual é a resposta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são naqueles conectivos que a gente tem. E, ou, é, se e somente se, se então, que é condicional, bicondicional, né? Todos os conectivos que a gente tem. Para a gente utilizar o conectivo e, nós teríamos que ter, sei lá, Aldo e Beto Aldo gosta de praia e rio. Então, nós temos o conectivo e juntando, fazendo analogia, né? Fazendo a junção entre os gostos em que Aldo prefere. Então, nós temos aqui praia e rio. Tá? Então, a gente pode ver que a gente tem o conectivo e, certo? Beleza. Então, aqui a gente teria as proposições. Aldo seria a pessoa, né? Então, a gente pode considerar. Os objetivos aqui de ensaio seria gosta de praia e de rio. Então, P seria gosta de praia, e seria de rio, tá? Esse que é o objetivo do meu teste. Então, a gente faria, para testar essa argumentação, né? Qual é a autenticidade dela, a gente testaria P e Q, ok? Então, essa seria o primeiro ponto. Só que nessa alternativa que nós temos, a gente tem um contexto diferente. Então, a gente tem aqui Aldo e Beto, um e apenas um deles é casado. Então, Aldo é casado, essa é a minha primeira proposição, né? E Beto é casado. Essa é a minha segunda proposição. Então, a gente pensa o seguinte: um e apenas um. Então, isso aqui já dá uma ideia de bicondicional, concorda? Bicondicional. Porque bicondicional é ser e somente ser. E quando eu falo a frase um e apenas um, me referencia ao ser e somente ser, aquilo acontecer. Então, eu ficarei gripado se e somente se eu tomar banho de chuva. Se eu não tiver aquela configuração acontecendo, então logo eu não estarei gripado. Então aqui tem uma referência de exatamente isso que está acontecendo. Então vamos tentar testar nossa proposição P e Q e a bicondicional. E eu tenho de referência aqui, né? Tentar testar e ver o que a gente encontra. Então, a gente tem VVFF
VF e VF. Então, para bicondicional, a gente vai ter que ter, né, como verdadeiro os dois ocorrendo. Se um deles não ocorrer, né, isso já torna isso como falso. Então vamos ver aqui. Essa é a nossa bicondicional. Aí eu tenho um e apenas um dentre Aldo e Beto é casado. Então estou querendo dizer que se Aldo é casado, Beto não é casado. Se Beto é casado, Aldo não é casado. Então eles são automaticamente excludentes, né? Que é, teoricamente, isso aqui que a gente vai seguir. Aí olha essa bicondicional, né? Pensando, se Aldo for casado, Beto não é casado. Então, eles são automaticamente excludentes. E aqui na nossa bicondicional, a gente tem acontecendo verdadeiro para quando o primeiro e o segundo for verdadeiro, né? E também verdadeiro quando o primeiro e o segundo for falso. E aí eu penso, bom, mas pensando essa questão de só vai ser verdadeiro, tá? Só vai ser verdadeiro se um acontecer e o outro não. Ou seja, eu só vou conseguir ter verdadeiro nessa condição aqui. Concorda? Nessa condição, se um for, o outro não, e se um for, o outro não, né? Vou ter verdadeiro somente nessa condição aqui. Bom, o que eu faço? Se eu olhar essa minha bicondicional que eu acabei de determinar, se eu fizer essa negativa dessa minha bicondicional, eu vou ter isso aqui como referência, certo? Se eu nego essa coluna anterior, né? Eu nego essa coluna anterior, então eu vou ter exatamente aquilo que eu, teoricamente, me propus. Então, se, nesse caso, né, considerando V aqui como Aldo e o F como Beto, né? Se o Aldo for casado, Beto não vai ser. E se o Aldo não for casado, o Beto vai ser. Então, a minha alternativa, nesse caso, será a letra E, né? Se fosse A, B, D. Beleza? Essa é a nossa primeira questão. Vamos seguindo. Segunda questão. A segunda questão, a gente já fala, já começa a ver sobre conjuntos. Tá? Nessa segunda questão, a gente tem o seguinte. A metade é um conjunto C, eu quero um conjunto C, né? Com a seguinte condição. A metade do número de permutações da palavra saco, ok? Então, eu tenho aqui, o meu conjunto C vai ser definido pelos aonde a metade do número de permutações da palavra saco, assim, onde todos os elementos do conjunto x pertencente a inteiro, tal que x ao quadrado é igual a 1, e o conjunto cujo elemento é o conjunto que possui elementos. Essa é fácil, né? O conjunto que não possui elementos é o conjunto vazio. É fácil, né? Então tá. Então o conjunto cujo o único elemento é o conjunto que não possui elementos. Então veja, o conjunto, ok? Aqui tem uma pegadinha. Então o conjunto. Então vou abrir aqui as chaves, cujo único elemento é o conjunto que não possui. Então eu tenho essa configuração, tá? Na aula eu falei com vocês que para eu definir o vazio, o conjunto vazio, ou eu coloco assim, ou eu coloco assim. Eu não posso colocar isso aqui, né? Isso aqui não é uma configuração correta, né? E aqui me denota um conjunto com um elemento. O elemento é vazio, ok? Então é exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui nessa alternativa. É um conjunto, vou abrir parênteses, né, para ele, cujo único elemento, ou seja, ele é um conjunto com um elemento, e esse elemento é o conjunto vazio.
Então, esse elemento é o próprio elemento do vazio, certo? Bom, então primeiro a gente já sabe. Automaticamente a gente já consegue excluir esse aqui, só, né? Os outros têm a configuração do conjunto vazio. Segunda questão. Segunda questão é todos os elementos do conjunto inteiro. Quais são os conjuntos dos elementos do conjunto inteiro? É infinito para cá, né? Para negativo. Infinito para positivo. Ok. Então, os elementos, todos, eu quero todos os elementos que estão dentro desse conjunto inteiro. Quando eu pego esse elemento e elevo ao quadrado, esse valor dá 1. Aí a gente pensa, né? Tem muitos elementos para serem testados. Não, não tem muitos, né? Porque se eu pegar menos 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Se eu pegar menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4. Então não é nem esse nem esse. Menos 1 ao quadrado, aí sim, vai dar 1. Tá? 0 ao quadrado vai dar 0. 1 ao quadrado também vai dar 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Daí só vai crescendo, né? Aí já não tenho mais nenhuma configuração. Então, quais são os elementos aqui? Menos 1 e 1, né? Dentro dessa classificação. Bom, já consigo excluir esse aqui, já consigo excluir esse aqui. Resto letra A e letra B como referência. Beleza. Agora, eu vou ter que fazer esse tópico I, né? Permutação, lembrado assim, de forma bem simples, lá do nosso colégio, nada mais é do que a multiplicação de todos os elementos, de toda a quantidade dos elementos, tá? De forma fatorial. Ou seja, a palavra saco, ela tem 4 letras. Para eu permutar isso, ou seja, combinar essas letras, eu tenho aqui uma combinação. Aqui eu já tenho outra combinação. Aqui eu já tenho outra combinação. Quantas combinações eu consigo ter com 4 letras, né? Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 1, 1. Tá? Então, eu vou ter 24 combinações para a palavra saco. Ok? Então, a metade desse número de permutações é 12. Metade disso aqui vai ser 12. Logo, a nossa resposta para essa alternativa, para essa questão, será a letra B. Beleza? Então, esse é o nosso segundo exercício. Terceiro exercício. No terceiro, a gente tem o seguinte, né? A gente tem uma configuração aqui de quantificadores, certo? Universal e existencial, nessa questão número 3. Ok? Então, nessa questão número 3, a gente quer definir o seguinte. Considerando a ideia de quantificadores e predicados, a ideia de predicados, né, que a gente aula, existem pessoas que gostam de todos os que não gostam dela. Então, existe uma pessoa que gosta de todas as pessoas que não gostam dela. Então, a questão é, eu preciso definir, tá? É possível definir, eu preciso, nesse caso, definir a negação, a negação, a negação dessa frase. Eu quero definir a negação dessa frase. Então tá. Então, a gente existem pessoas que gostam de todas as que não gostam dela. Então, a gente tem aqui, a primeira coisa, um quantificador existencial, né? Existe. Então, existe pessoas. Como eu comentei na sala de aula, né? A aula,
como eu consigo negar um quantificador existencial com o quantificador universal? Como eu nego um quantificador universal com um quantificador existencial? Por quê? O nosso universal, ele fala para toda aquele grupo, para todo. Então, se eu falo que todo aquele grupo que eu estou considerando, tá? Todo aquele grupo que eu estou considerando, existe um e apenas um dele que não configura nessa mesma classe, então isso tudo aqui não é verdade. Não é? Então isso tudo não é verdade. Da mesma forma que eu falo assim, ó, existe um cara daqui, existe um elemento daqui que, sei lá, gosta de picolé de laranja. E aí eu chego e falo, não, todos não gostam de picolé de laranja. Então, se eu falar que existe um cara ali dentro que gosta, então eu estou negando aquilo, estou indo contra. Então, para existe um. Se eu falo que todos têm, então já é o oposto disso. Então, como eu tenho existem, eu já sei que a negativa disso vai ser um universal. Então, esse aqui já tira, esse aqui a gente já tira, e a gente fica só com a C, a D e a E. Beleza. Agora a gente vai para o restante da frase. Então, aqui fala, existe, né, uma pessoa que não gosta, que gosta de todos. Então, a gente já tem aqui para todo, toda pessoa, tá? Isso vai substituir toda pessoa que gosta, né? O negativo disso então vai ser não gosta, ok? Não gosta, tá? Então a gente já sabe, então existe uma pessoa, né? A negativa disso vai ser toda pessoa tem alguém que não gosta, tá? Aí de todos? Não, de uma pessoa só. É o oposto. Então, a gente pode definir o seguinte: toda pessoa tem alguém que não gosta dela. E o restante? Como é que fica? E ela também não gosta desse alguém. Eu tenho que voltar, né? Porque está falando que todas as pessoas não gostam dela. Então, qual é a alternativa que vai ficar para essa letra aqui? Vai ficar a letra E, certo? Vai ficar a letra E como solução para a gente. Tá? Então, a questão de quantificadores e predicados, a gente tem que pensar um pouquinho, né? E entender um pouco lá, ler mais um pouquinho sobre a teoria para a gente conseguir entender cada uma dessas argumentações, certo? Tá. Agora, a questão 4. A questão 4, a gente tem o seguinte, né? Outra questão aqui que aborda o tema nosso de conjuntos, ok? Mas aqui a gente já vai abordar a questão de pertence, não pertence, né? Complementar, não é complementar, e vamos seguir. Bom, preciso fazer tudo? Não, né? Se eu já encontrar dentre as alternativas alguém que já me encaixe dentro da que eu tenho, não preciso fazer mais. Beleza. Então, está falando o seguinte: considerando o conceito de conjuntos, e suas relações e operações, sejam as seguintes questões. Ele faz o quê? Pertence ou é complementar a esse conjunto? Bom, o aqui é elemento, né? Então, já que ele é elemento, ele vai ter uma relação de pertence. Beleza? Tá. Esse foi fácil. Agora vamos seguir para o próximo, né? Então, veja que esse aqui, por exemplo, eu já posso cortar. Esse aqui eu já posso cortar. Eu fico com letra B, D e E. Segunda questão. Segunda questão é o conjunto, tá? O conjunto que contém o número zero, ele está contido ou pertence ao conjunto dos números naturais? Ele está contido, né? O conjunto zero, ele de fato, ele é um conjunto subconjunto dos números naturais. Então é contido. Até aí nada muda, né? Porque tudo é a mesma coisa. Tá.
Número 3. X pertence a 0, 3, 6, 9, 12, onde x é definido por essa fórmula, 3 vezes k, onde k é o número natural. Bom, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. E segue, né? Os números positivos inteiros. E aí, vamos ver se bate, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, sim, né? Sim. Então, isso aqui é uma implicação lógica, né? Então, isso aqui que eu tenho é análogo a isso aqui. É uma implicação lógica de que isso é verdadeiro, é verdadeiro de são análogos, tá certo? 4. Agora eu tenho uma relação, né? Então, eu tenho o conjunto. X é um número que pertence a 2, 6, 8, 10 e 12. Então, qual é a condição? X é par. É verdadeiro? Sim, sim, verdadeiro. Todos os elementos que estão aqui, sim, são par, certo? Beleza. Aí nada muda também, né? Porque são todos iguais. Próximo, 5. No 5, a gente já tem o quê, né? X é igual a 2k mais 1. X é igual a 2k mais 1. O que é isso? Onde k é um número inteiro. Então, vamos ver. Número inteiro são todos os números positivos e negativos, né? Todos os números positivos e negativos. Então, x é um número que ele pertence a esse conjunto aqui. Será? Vamos ver. Vamos imaginar o seguinte. Então, o x é 2k mais 1. Vamos pegar um número k aqui, por exemplo. 2 vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 0 mais 1 dá 1, né? Então, tá aqui. Beleza. Vou pegar um outro. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. Mais 1, 3. Então, beleza. Então, x sempre vai ser um elemento que pertence a esse conjunto. Também é verdadeiro. Tá? Opa, agora eu já consigo excluir esse aqui. Aí eu só fico com a letra B e E como referência. O conjunto dos números naturais, ele é ou não é um subconjunto inteiro? Sim. Tá? Então, está contido. Sim. É um subconjunto. O zero, ele pertence, que é relação de pertencimento, ele pertence ao conjunto dos números naturais sem o negativo, sem o zero. Quando eu tenho esse asterisco aqui, significa que eu tenho o conjunto dos naturais sem o zero, tá? Esse conjunto aqui. Aí ele está perguntando, o zero pertence a esse conjunto? Não, não pertence, né? Porque exatamente a restrição dele, que é não ter o número zero, não está ali. Não está. É isso. E aí, a última pergunta fala, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos naturais? Não. O conjunto dos números inteiros, ele é maior do que o conjunto, né? Tem isso aqui, conjuntos naturais e conjunto dos números inteiros. Isso aqui, né? Então, não é verdadeiro. Então, nossa alternativa é letra E. Ok, agora a gente tem uma questão de relações, na verdade, função, né? De função inversa. Nesse exercício, a gente tem o seguinte. Eu tenho a função f definida por menos 2x mais 3, e ele fala o seguinte, se a inversa é uma função, se isso aqui admite uma inversa, qual vai ser o valor da inversa de f onde x vale 2 e qual vai ser o valor da inversa onde x vale menos 4.
Então, vamos, primeira coisa, fazer a nossa inversa. Vamos lá. Então, como que a gente faz a inversa disso aqui, né? Substitui tudo que é e troca, né? Tudo que é x vira y e o que é y vira x. E agora eu começo a adequar isso aqui. Isso aqui é adequar. Vou passar o menos 2 para o lado de cá, passa como mais 2y. Vou passar o x para o lado de lá, ele passa como menos x. Beleza. Ó, o meu y é positivo, então não tenho que multiplicar por menos 1, tá? E eu agora preciso passar somente o 2 para lá dividindo. Então, essa é a minha inversa, certo? Essa é a minha f menos 1, tá? Beleza. Agora, eu quero o valor de f de x menos de 2 e de menos 4. Então, o de 2 vai ser o quê, né? Eu vou ter 3 menos 2 dividido por 4. Esse valor vai dar menos, caso 3 menos 2, 1, vai dar 1 quarto. Tá? E f de 4 vai dar o seguinte, menos 4, né? Vai ser 3 menos 4 sobre 4. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 4, 5, 6, 7. Então, 7 sobre 4. Bom, agora eu quero a soma disso, né? A soma. Como é que vai ficar? 1 quarto mais 7 sobre 4. Soma de frações, eu vou somar só o numerador, né? 8 sobre 4. 8 sobre 4, isso aqui vai dar 2 vezes 4. Isso aqui vai dar letra 8, 4. Conferir. 3 menos 4 vai dar mais 4. 4, 5, 7. 7 sobre 2, né? 2 aqui é 2, 2, 2. Beleza. Bom, agora sim. 8 sobre 2, 8 dividido por 2, 4. Agora sim. Pra C. Certo? Agora, beleza. Bom, seguimos, né? Agora, a gente tem, na questão 6, o seguinte. A questão 6, ela estabelece para a gente. Admita uma relação definida entre a função do segundo grau, certo? Função do segundo grau. Aí, sabe-se que f de 0 é igual a 1 para essa função aqui, f de 0 é igual a 1, e que o valor de y no ponto 1 é 3. Qual será o valor de b e c, respectivamente, dessa função? Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte. A forma geral, a forma canônica da função é isso aqui, né? Então, quando eu tenho f de 0, aonde eu vou ter toda a substituição de todo o meu x por 0, né? X vale 0, então vai ser a forma canônica, na verdade, está faltando um a quadrado, mais bx, mais vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Isso aqui é igual a 1, né? Isso é igual a 1. Então, ó, aqui zera e vou ficar com c é igual. Ok? Então, primeira coisa a gente já tem. Essa configuração da minha função do segundo grau, o c vale 1. Primeira coisa a gente já tem.
A outra coisa que a gente tem é o seguinte, no valor de y no ponto, ó, sabe-se que f de 0 é igual a 1 e que o valor de y no ponto 1 é 3. Então, o que que eu tenho aqui, né? O valor de y no ponto 1, eu tenho aquela minha coordenada, né, de y. Então, se x é 1, y é 3. Ok? Se x vale 1, y vai ser 3. Então, vamos fazer aqui, né? Se x é 1, y vale 3. Então, vou ter a 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Ok? E isso tudo vai ser igual a 3. Vamos resolver isso aqui? Vamos ver quanto que dá? 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar a vezes 1 é a. B vezes 1 é b. Mais c é igual a 3. Certo? Aí a gente tem aqui o valor de c já, né? Que a gente definiu anteriormente. Então, a gente vai ter a mais b mais 1 é igual a 3. Certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Bom, e a gente vai ter a mais b é igual a 3 menos 1. Tá? Então, a mais b é igual a 2. Mais b é igual a 2. Então, considerando, né, que aqui a gente vai ter números inteiros, considerando, né, que esses valores aqui, eles são valores inteiros, como que vai ser, qual que vai ser o valor de A e o valor de B? O valor de A e o valor de B, ele vai ser 1, né? Por quê? Qual é o valor? Tal que 1 mais o outro D2. O único valor tal que 1 mais o outro D2 é 1. Né? Então, qual é o valor de A e o valor de B? O valor de A e o valor de B é 1. Forma a alternativa letra B. Certo? Beleza? Então, né? Aqui, essa número 7, a gente tem uma outra função do segundo grau, né? Outra função do segundo grau. Nessa função, a gente diz o seguinte: considerando os valores das constantes a, b e c, e em uma função de segundo grau, e os gráficos dados acima, é correto o que se afirme o quê, né? Qual é, esse de colocar o resto aqui, qual é a função? Qual é a função que define essa parábola? Qual é a função? Tá? Aí, nessa alternativa, eu teria aqui as funções, né? E aí eu acabei de esquecer aqui. Bom, de forma bem simples, a gente tem que os zeros da função são menos 1 e 3. Então, esses são os zeros da função. Então, falou isso em outras funções, né? Que os zeros da função são exatamente os valores de x, certo? Por quê? Aqui o y vale 0 e aqui também o y vale 0. Bom, então, aqui eu tenho a configuração que x vale menos 1, vale 3. Como que eu faço para calcular isso aqui? Primeiro, eu vou transformar isso aqui, eu vou voltar isso aqui a uma expressão, né? Isso aqui é um resultado. Vou voltar isso aqui para uma expressão. Então, eu vou jogar o lado de lá e vou jogar o 3 para o lado de lá. E eu vou multiplicar eles, né? Vou multiplicar, porque esse valor e esse valor aqui são resultados dessa mesma parábola.
E isso é igual a zero, porque eles são exatamente os zeros da função. Agora eu faço a distributiva aqui, né? X ao quadrado vezes menos mais x menos 3 igual a zero. Então aqui tem, né? Tá? E aí eu vou ter o seguinte, x ao quadrado menos 2x, 3, é igual a zero. Essa é a minha função, tá? Define essa minha parábola. Tem também como descobrir através do vértice, tem como descobrir através de várias outras questões, né? Mas aqui é uma das formas de definir essa. Bom, então, aqui agora, na próxima questão, a gente vai falar sobre conjuntos também, né? Mas elementos de conjunto, tá? Na questão 8, a gente tem o seguinte: uma cidade com 1.000 habitantes, né? Possui dois clubes de futebol, Clube A e Clube B. Nessa pesquisa foi feita com todos os habitantes e constatou que 120 pessoas não apreciavam nenhum dos dois clubes. Então a gente vai ter a clássica continha conjunto, né? A e conjunto B. Então constatou que 120 pessoas não apreciam nenhum dos dois clubes, nem o A nem o B. Então 120 pessoas estão aqui fora. 130 pessoas apreciam o clube A. E ao clube B, agora a gente tem que tomar cuidado. 150 apreciam o A e, ao clube B, tá? 150, aliás, 130, né? Apreciam o A e B, ou seja, A e B, a interseção, ok? 450 pessoas apreciam somente ao clube A, ao A, e considerando essa configuração, então, quantas pessoas não apreciam, né? Aliás, considerando a situação descrita, quantas pessoas apreciam o clube A e não apreciam o clube B, tá? Então, vamos lá. Então, 130 apreciam o clube A e o B ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho uma questão assim, de jeito, a gente sempre começa fazendo pela unidade que tem mais interseção. Tá? Então, sempre pela unidade que tem mais interseção. Então, quem tem mais interseção é o 130, né? Que pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. E quantos que pertencem ao A? 40 e 450, né? Pessoas apreciam o grupo A, ao clube A. Porém, desses 450, 130 já estão aqui, concordo? 130 já está aqui dentro. Então, eu tenho que fazer só o que resta, né? Para dar 450. Então, 450 menos 130 vai dar 320. Ok? Então, vai dar 320. Tá bom. Bom, 320 são as pessoas que apreciam ao clube A. E aí, falta quem aprecia aqui o clube B, né? Como que eu sei isso? Bom, eu sei que no total de tudo são 1.000 pessoas. Então, a gente já tem 320 mais 130 mais x mais 120, isso é igual a 1.000, certo? Quando eu somar todos esses valores, isso tem que ser igual a 1.000. Beleza. Então, quanto que dá aqui, né? Isso aqui vai dar x mais 570 é igual a 1.000. Então, vai ficar que x é igual a 1.000 menos 570. Então, x, 1.000 menos 570, 1.000 menos 70 vai ser 430.
Ok? Bom, tá fechado, né? Tá fechado aqui agora nossos conjuntos. Aí ele pergunta o seguinte: considerando a situação descrita, quantas pessoas apreciam o clube A e não apreciam ao clube B? Ou seja, eu quero que gosta de A e não gosta de B. Bom, 130 gosta de A e de B, 430 gosta somente de B, 120 não gosta de ninguém, então isso aqui vai contar para mim. Então, a quantidade de pessoas que gostam apenas do clube A são efetivamente aqui, tá? 320, beleza? Então, essa é mais uma. Aqui, na questão 9 a gente faz uma questão composta, certo? Então, o que, que eu tenho aqui nessa questão? Eu tenho a função f é x mais 1 e a função g é x menos 1, os dois, perdão. Pode-se dizer que os valores respectivos de g composta f e f compostas g, onde eu tenho os valores de 0 e 2, respectivamente, vamos fazer, né? Primeiro, g composta f. A gente aprendeu na nossa aula, então eu tenho a função f dentro da função g. Então, eu vou ter x menos 2, e aqui eu vou ter a função f dentro da função g. Vou ter x mais 1 menos 2. Essa é a minha composta. Então, qual é a composta de g com f quando x vale 0? Só substituir agora aqui, né? Vai ser, tá bom? Então, ó, teoricamente, a gente já sabe a alternativa. Vamos fazer a outra também. Agora eu quero a função g dentro da f. Então, eu vou ter 2 mais 1. Isso aqui vai ficar também, certo? Então, agora eu quero aqui o valor 2, né? Então, eu vou ter 2 menos 1, é letra B mesmo, né? Por consequência, não de uma forma sempre vai acontecer, como eu falei na aula, né? A nossa composta aqui, no caso de G e F, foram análogas, né? X menos 1. Mas a maioria das vezes, ok? A maioria das vezes isso não vai ocorrer. Composta, elas sempre são diferentes. Pode acontecer, lógico que sim, mas né, pode realmente acontecer que elas deem iguais, né? Mas também não é uma regra disso aí, tá bom? Então, para a nossa próxima questão, a gente tem o diagrama, essa aqui eu fiz, não, essa aqui eu fiz parecida, né, com vocês na aula, e eu vou fazer o diagrama PERT CPM dessa aqui, né? Essa aqui é um pouco diferente. Nessa questão, a gente tem o seguinte: né? Atividade A, B e C não tem predecessora, né? Então, eu vou ter o início de tudo, e eu vou ter saindo a atividade A, saindo a atividade B e saindo a atividade C. A atividade D, ela depende que A finalize para ela começar. A D é aqui. A atividade E, ela depende que B finalize para ela começar. Aqui. A atividade F, atividade A, B, C, D, E e F. A F, ela depende da finalização de B para que ela comece. Então, ela vai estar aqui, né? F. Terminando, começando quando B termina. A atividade G, ela depende
da finalização da atividade C. A atividade H, ela depende da finalização de D e E. Então, ou seja, D e E têm que terminar juntos, ok? Elas têm que terminar juntos para que a atividade H, ela ocorra. H começa. A atividade I tem que F, D e E. Vou colocar F aqui abaixo. Então, D e E. H, D e E. Pronto. A atividade I, ela depende da finalização de F e G, né? Então, F e G finalizem juntas para que comece a atividade I. E a atividade J, e aí, tá? A atividade J, ela precisa que H e I finalizem juntas para que ela... Então, de forma bem rapidinha, né? Tranquila esse diagrama, a gente tem 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Beleza. Quais são as durações? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 2, 6, 3. E agora sim, faço a soma de todos os caminhos, né? Faço todos os caminhos. Aqui eu vou ter outro caminho. Aqui ter outro caminho. Aqui caminho. Faço a soma de todos os caminhos, né? Defino meu caminho crítico. Né? Faço a soma de caminhos, analiso todos eles e aí chego ao nosso caminho crítico. Né? Esse aí é só soma. E esse aqui, de forma bem rapidinha, tá? Esse é o diagrama de Hasse, né? Que é um diagrama, no caso, para definir o diagrama para o POSIT, né? 2, 4, 5, 10, 12, 5, uma relação de divisão, né? Então, essa aqui é a relação que eles vão efetuar em si. E é onde o primeiro divide o segundo. Quais são desses elementos aqui que se dividem, né? 2 divide 4, 2 não divide 5, por isso que não tem relação. 2 divide 10, 2 divide 12, 20 e não divide 25, então por isso que não tem relação. Então, 2 divide 4, 2 divide 10, 2 divide 12, 2 divide 20. Tá? 4. O 4, ele divide somente o 12, né? E o 20. 4 vezes 5, 20. E o 4 e o 20. 5. O 5, ele divide 10, divide 20 e o 25, né? Não pode voltar, porque lembra, eu tenho uma relação de transitividade. Então, sempre para frente. Frente para cima. Então, 5. 10. E o 10? O 10 divide apenas o 20, né? Mais ninguém. Então, só tem relação aqui com o 20. Agora o 20. O 20 não divide ninguém, né? Só ele mesmo. Finaliza nele. 25. O 25 também não divide ninguém, né? Aí também finaliza nele. Certo? Então, esse é o nosso diagrama para essa condição. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tentei passar aí pelo menos pelos exercícios, né, da forma que geralmente eu cobro na prova, para fazer uma revisão sobre temas. Espero que tenha ficado claro, né,
alguns exercícios e a forma que também eu cobro minha prova. Tá bom? Mas desejo uma ótima prova para vocês. Um grande abraço e até breve. Até mais. Tchau, tchau.